Obrigado, Pai, porque o Teu Espírito sempre nos conduz ao triunfo, Pai. Obrigado, Pai, porque não serão minhas palavras, mas será o Senhor, Pai. Te agradeço por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu estava refletindo no que o pastor falou. Imagina só, se a igreja inteira fosse igual eu e Grazi, né? Não ia ter... Ia ser a igreja dos grilos, né? Ia dar para ouvir os grilos. Agora eu te pergunto, imagina se a igreja também fosse igual a você. Se todo mundo fosse igual a você. Se todo mundo fosse igual a mim, teria problema. Mas olha aí dentro de você, se todo mundo fosse igual a você. Olha, a gente não... Brincadeiras à parte, a gente não precisa ser igual a todo mundo. Mas uma coisa a gente tem que ter em conjunto, que é a submissão. Todos nós temos que ser submissos um ao outro. E é nesse começo, nessa caminhada, que eu quero falar um pouquinho com vocês, que é sobre submissão. Assim como o pastor Kleber trouxe uma boa palavra no começo, e o pastor ele também falou, olha, você vai trazer um pouquinho, falar um pouquinho sobre submissão e autoridade, e cabe a mim agora falar um pouquinho, amém? Vamos abrir a Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 13. Eu acho que vocês já conhecem essa passagem. Em 1 Samuel, capítulo 13, vai falar da passagem onde o rei Saul, ele se encontra, Samuel, ele está com o rei Saul, e Samuel, ele vai para outro lugar, e Saul, ele fica um tempo só. E nesse tempo que ele fica só, o povo começa a pressionar ele, pedindo algo, e ele acaba sendo cedido pelo povo. Amém? Vamos orar vamos ler. Em 1 Samuel 3 diz assim, capítulo 8, diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto de ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu do encontro para o saudar. Samuel lhe perguntou: Que fizestes? Respondeu Saul: Vendo que o povo ia espalhando daqui e que tu não vinha nos dias aprazados e que os filisteus já tinham ajudado a Micamás, eu disse comigo mesmo: agora descerão os filisteus contra mim e a Gigal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor te deu e te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Amém? Saul aqui, ele, por indução do povo, ele tomou uma decisão que era do intelecto dele. Vocês percebem que aparentemente a intenção de Saul era boa. Saul, ele tinha a intenção de levantar um sacrifício a Deus, tinha a intenção de ajudar aquelas pessoas, mas não era aquilo que Deus tinha estabelecido para aquele dia. E o rei Samuel, ele confronta Saul e diz: olha, por que você fez isso? Era hoje que eu ia estabelecer o seu reino. Saul, ele tinha duas mãos. Ou obedecer, ele poderia muito bem obedecer naquele momento, mas ele decidiu fazer a vontade do povo. Ele não entendeu o que é submissão. Ele não entendeu a submissão que ele tinha que ter naquele momento. E o que é submissão? O que é a palavra submissão?
Mais para frente, a gente vai ler em 1 Samuel, capítulo 24, novamente, a história de Samuel. E eu quero ler para a gente começar a trazer a palavra. E lá em Samuel, vai falar, já no capítulo 24, vai falar sobre já Davi. E Davi, ele estava sendo perseguido por Saul, porque Saul, ele mesmo sendo rei, ele ainda tinha como se inveja de Davi. E Davi, mesmo ele já sendo ungido para ser rei, ele não deixou de submeter a Saul. Nós temos um exemplo de uma pessoa que se submeteu, que é Davi, e uma pessoa que não conheceu o que é a submissão. E o que é submissão? Em Coríntios, no capítulo 13, vai falar que toda pessoa ela está sujeita a uma autoridade. Ela está submissa a uma autoridade. E essa autoridade, toda autoridade é delegada por Deus. Então, Deus, ele é organizado. Imagina só se não existisse uma submissão, se não existisse delegações, se não existisse uma pessoa abaixo da outra. Certamente seria um caos também. E quando ele fala sobre submissão, essa palavra submissão, que todos nós devemos submeter uns aos outros, essa palavra submissão, ela vem muito de servir. Que no original, no grego, diz... essa palavra no original, ela diz a respeito de você servir com todo o seu coração. E o serviço, ele faz parte da caminhada de um ministro. O serviço, ele faz parte da caminhada com o ministro. Amém? Davi, lá em Samuel, 1 Samuel, capítulo 24, ele diz assim, lá no capítulo 4, então os homens de Davi lhe disseram, hoje é o dia no qual o Senhor disse, eu te entrego na mão do teu inimigo. Vai-lhes e fará o bem que te parecer. Levantou Davi e ele cortou a orla do manto de Saul. E sucedeu, porém, que depois sentiu que Davi, ele bater-lhe o seu coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse os homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isso que estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Ele era ungido do Senhor. Davi, ele tinha tudo para poder matar Saul naquele momento. Mas ele reconhecia Saul como ungido do Senhor. E ele não pulou etapas. Ele entendeu o seu momento ali e a gente vê que ele tratava Saul como realmente uma autoridade. Ele respeitava Saul, mesmo Saul não merecendo. Ou seja, a submissão ela não depende das outras pessoas, mas ela vem de nós mesmos. Nós não precisamos se submeter a apenas às pessoas que precisam, mas nós devemos submeter a todas as pessoas, porque todas as pessoas, não existe maior ou menor no reino de Deus. Amém? E eu estava pensando sobre isso e veio um exemplo, né, que lá na palavra de Deus diz que o maior, ele é sempre, o maior para Deus, ele é o menor, e o menor, ele sempre vai ser o maior. Para Deus não importa a sua eloquência, não importa o tanto que você faça, mas importa sim a sua vida, a sua constância com Ele.
Sabe, a gente vem fazendo um trabalho na igreja e vem tendo constância naquilo que o Senhor colocou no nosso coração para submeter a vontade dele para este lugar. Mas imagina só se nós quiséssemos fazer a nossa vontade. Sempre vai ter uma pessoa que você tem que se submeter. Sempre vai ter uma pessoa que você tem que estar debaixo e reconhecer que aquilo que ela está falando é palavra de salvação para a sua vida. Quando eu comecei a andar como pastor, eu pude aprender muitas coisas. Eu estava falando com Grazi muito mais do que quando você se debruça na palavra e estuda, a experiência e a vida, quando você está com uma pessoa, debaixo de uma pessoa, você é muito mais acrescentado. Às vezes a gente acha que o sucesso no ministério são as coisas. O que é o sucesso do ministério? Será que é eu ter muitas riquezas? Será que é eu ter muita eloquência? Será que é eu ter um título? Mas o título, as posses, as riquezas, elas não se comparam a uma vida com Deus. Elas não se comparam a uma vida com Deus. Eu gostaria de abrir mais uma passagem. Em 1 Reis, no capítulo 19, o pastor falou sobre Eliseu. Em 1 Reis, no capítulo 19, vai falar sobre o encontro de Elias com Eliseu. Nesse momento, estava passando por um período de seca, porque havia se cumprido aquela palavra que não haveria chuva, e quando Elias ele se encontra com Eliseu, ele encontra Eliseu arando a terra. E naquele mesmo momento, Elias ele fala para Eliseu, ele joga sobre a capa, o manto sobre Eliseu, e ele chama Eliseu. Eliseu, naquele mesmo momento, ele deixou aquilo que ele estava fazendo e começou a seguir Elias. Eliseu ele estava arando a terra. Quando eu li essa passagem, eu consigo entender que quando Elias ele chamou Eliseu ele estava já num processo ministerial, ele já estava sendo preparado, ele não estava parado. Ele estava já fazendo alguma coisa. E Elias chamou Eliseu para andar junto com ele. E Eliseu, ele andou junto com Elias, ele aprendeu com Elias, ele andou com Elias, ao ponto de que aonde Elias fosse, Eliseu falava, mestre, aonde você for, eu vou. Eu estou contigo, para aonde você vai, eu estou contigo. No nosso coração tem que ter o mesmo espírito de Eliseu. Às vezes a gente está querendo fazer a nossa vontade, fazer aquilo que o nosso intelecto diz, mas nós não estamos verdadeiramente apegados à visão de uma pessoa. Porque submissão é você submeter a uma visão. Você se submete a uma visão, você abre mão da sua própria visão, você abre mão das suas próprias vontades, você abre mão do que você entende como certo e passa a se submeter a uma missão, a uma visão. Aonde, quando você passa a entender esse processo, lá vai ter todo o suprimento que você precisa, lá vai ter todas as respostas que você precisa. Debaixo de uma submissão. Essa palavra
submissão, às vezes, no mundo, ela pode ser tornada como algo pejorativo, algo ruim. Porque nós servimos ao reino dos céus. E o reino dos céus ele é diferente do reino natural no qual nós estamos vivendo. E o reino dos céus, ele às vezes, ele é loucura para o mundo. Se no mundo diz para a gente fazer a nossa vontade, se no mundo diz que a gente deve viver para nós mesmos, o Evangelho diz que aquele que procura a vida, esse perde. Mas aquele que morrer, aquele que não procura a vida, esse encontra. Às vezes a gente passa tempo procurando um sentido carnal, mas a gente só encontra esse sentido em Deus. Que a gente precisa mortificar a nossa carne para estar sensível a fazer a vontade de Deus. Estar sensível a fazer a vontade de Deus. Por muito tempo, a gente passa pensando nos nossos bens, no nosso eu, e acaba esquecendo que o Evangelho não é sobre nós. Em Provérbios, vai falar sobre algumas obras carnais, e uma das obras carnais, ele fala sobre olhos altivos, fala sobre egoísmo, fala sobre você procurar os seus próprios interesses. E Jesus, ele não foi esse padrão para nós. Em Filipenses, no capítulo 2, Jesus ele traz um exemplo para nós. Ele diz que, mesmo ele sendo Deus, ele se esvaziou. Ele se esvaziou em forma de homem e morreu a morte de cruz. Ele se humilhou. Jesus, ele era Deus, mas ele se humilhou ao ponto de sermos como eu e você. De sermos como eu e você. Imagina só, Deus, na sua grandeza, ele tem que se diminuir ao nosso tamanho. E às vezes tem gente que é criatura de Deus e não quer se submeter. E Deus, mesmo ele sendo Deus, ele se submeteu. Tudo vai bem quando todos fazem a sua parte. Imagina só se eu chegar aqui e eu só querer receber. Eu chegar aqui, não, eu só quero só receber, Eu quero só ser aquele que recebe. E eu não dar nada. Todo mundo, se tiver essa mesma intenção, todo mundo vai sair sem nada. Agora imagina, se todos nós tivermos com a intenção de dar, todos vai sair com alguma coisa. Nós não podemos nos ver superiores aos outros. Porque isso é tolice. Porque a gente não sabe o que Deus tem na vida daquela outra pessoa. Às vezes Deus tem um propósito, tem um plano para aquela pessoa que naturalmente você não está vendo. E aquela pessoa, ela pode um dia ser maior do que você. Por isso, nós não podemos ter a nossa vida como preciosa a respeito dessas coisas. Quando se trata da palavra submissão, a gente aprende algumas coisas. A gente aprende que não é somente só serviço, mas é uma posição de segurança. É uma posição de conforto, de segurança, porque você sabe que você está sendo guardado também. Para Deus, às vezes, a gente pode estar fazendo algo, como Saul. Saul, ele estava fazendo algo com a intenção certa, mas não era aquilo que era para ser feito. E Deus, às vezes, ele quer
moldar o nosso coração para entender o que nós devemos fazer de fato, da maneira correta, do jeito correto. Amém? Quando nós nos colocamos numa posição de submissão, nós entendemos que não existe maior e não existe menor. Não existe aquele que tem muitas coisas e aquele que tem poucas coisas. A igreja de Atos, ela começou a crescer porque nenhum tinha os seus bens como preciosos. Eles dividiam os seus bens. Eles não viam um como maior ao outro. Quando você pensa sobre submissão, você pensa sobre todo o seu coração. A submissão, ela está envolvida no nosso coração, porque às vezes a gente está obedecendo e está achando que está em submissão. Mas obediência não é submissão. Submissão, ela envolve o coração. A submissão, ela precisa que o coração esteja envolvido. E na submissão, a gente também aprende muitas coisas. Quem lembra da passagem quando Jesus ele acalma a tempestade? Lá em Lucas, no capítulo 8, vai falar que quando Jesus ele acalma a tempestade. Jesus ele se encontra com os discípulos no barco e ele vai passar para outra margem do barco. E Jesus ele está dormindo. Enquanto Jesus está dormindo, eles estão atravessando para outra margem e os discípulos eles se deparam com uma grande tempestade. E naquela grande tempestade, os discípulos, eu imagino Pedro, Jesus, você não está vendo? A gente vai morrer. A gente vai morrer. E ele chega gritando, desesperado. E Jesus se acorda e diz, acalma a tempestade. E a tempestade se acalmou. Isso Jesus ainda entre os discípulos. E mais para frente, em Atos, logo no começo de Atos, vai falar que Pedro, aquele mesmo Pedro que ficou com medo daquela tempestade, foi acordar Jesus desesperadamente. Foi o mesmo Pedro que operou sinais, que salvou pessoas, que salvou 3.000 almas num dia, 5.000 almas em outro. E esse mesmo Pedro, ele começou a ser perseguido. E quando ele começou a ser perseguido, chegou um dia que ele foi perseguido e ele foi condenado à morte. Ele ia ser condenado à morte. Ele foi preso e é naquela mesma passagem que os discípulos eles oram, o povo de Deus ora e Pedro ele é liberto daquela prisão. E a gente entende dessa passagem, a gente vê, nossa, Pedro ele foi liberto da prisão, mas a gente não vê que se ele não fosse liberto ali, ele seria morto. Ele seria jogado no Coliseu, ele seria comido por leões. Já toca. Ele seria comido por leões. Mas naquela mesma noite que Eliseu, ele estava pronto para morrer, que Pedro, ele estava pronto para ser um mártir, morrer, ele estava dormindo. Vai dizer lá que Pedro estava dormindo. Quando a cadeia ela foi aberta e ele saiu. Pedro, aquele mesmo Pedro que ficou desesperado lá na enchente e Jesus estava dormindo. Pedro ele aprendeu com Jesus. Ele aprendeu a descansar também na palavra. Quando nós estamos debaixo de submissão, nós também estamos andando em aprendizado. Nós estamos evoluindo e crescendo constantemente. Amém? Era isso.